Ok, pessoal, então continuamos. No último exemplo que a gente viu, vimos que em um polinômio específico, para calcular o limite quando x tiende a um ponto, bastava então, aplicando as regras algébricas de suma, produto por um escalar, etc., a gente conseguia verificar que nesse polinômio a tarefa de calcular o limite foi simplesmente substituir o polinômio num ponto. E de fato isso vale para um polinômio em geral. Então agora, sempre que a gente tiver um polinômio do modo geral é uma expressão da forma an, x a la n, mais an menos 1, x elevado a la n menos 1, mais a1x mais a0, onde o grau do polinômio é um número natural, okay? E os números a sub i que aparecem aqui como coeficientes são números reais, onde o coeficiente que acompanha o maior grau é exatamente diferente de zero. Então, sempre que você tiver um polinômio, uma expressão polinomial dessa maneira que está aqui, então você pode automaticamente usar o limite quando x tiende a x0, dp de x é exatamente o polinômio avaliado no ponto x0. Então, não temos nenhum problema para calcular limites de polinômio. Exatamente, a tarefa de calcular limite de um polinômio é uma coisa muito simples, porque simplesmente aí sim podemos substituir o polinômio em x0. Isso se estende automaticamente a um campo de funções, que é um campo de funções um pouquinho mais geral, que é o campo das funções racionais. Então, se você vai olhar para funções racionais, e que coisas são funções racionais? Bom, funções racionais são quocientes de polinômios, na verdade. Tá? Então, uma função racional vem dada exatamente pelo quociente, um polinômio de grau n, como esse que está aqui, sobre o outro polinômio que é de x. Tá? Um dos domínios dessa função, obviamente, o domínio de R, vou para assim, domínio, de R, na verdade, vou botar assim, é exatamente o conjunto do x que estão em R, tais que de x é diferente de zero. Ok? Então, obviamente, uma função racional está definida exatamente no conjunto dos pontos onde o denominador não se anula. Bom, nesse caso, que de x é qualquer polinômio, tá? Que de x é um polinômio agora de grau k. O cociente é um polinômio de tipo p, para um polinômio que agora tem na forma bk, x a k, mais bk menos 1, x a k menos 1, mais b1x, mais b0. Onde k também é um cara que está nos naturais e os bi são números reais com bk, diferente de zero. Bom, então, toda vez que você esteja calculando o limite, de uma função racional em algum ponto do domínio, pues também você vai poder aplicar a mesma regra. O limite quando x tiende a x0 de r de x é exatamente essa função racional avaliada no ponto x0, p de x0 sobre q de x0. Obviamente, cuidando de que em x0 tem que ser exatamente diferente de zero. Então, para funções racionais, produto da regra do quociente, o limite de um quociente é o quociente dos limites, e o limite do polinômio que está no numerador já vimos que era avaliar um polinômio em x0, portanto a mesma coisa vale para o polinômio que está no denominador. Então, também é muito simples calcular limite de funções racionais quando você não tem anulação no ponto em questão no denominador.
Bom, eu vou colocar um exemplo agora específico de eso que está aí, só para ilustrar a facilidade que essas regras algébricas que a gente já visualizou e já estudamos na aula anterior, na primeira parte da aula, elas ajudam já a calcular de forma muito automática limites em uma grande gama de funções, por exemplo, funções racionais. Então, obviamente, na próxima aula a gente vai ver aqui que há um problema quando você tem um x0 que está anulando o denominador. Bom, quando um x0 anula o denominador e o numerador não se anula, a gente vai ver que isso, no caso de funções racionais, isso produz um fenômeno que são chamado um fenômeno das assíntotas verticais, de modo geral, que esses limites de alguma maneira vão para mais ou para menos infinito, mas isso eu vou discutir na próxima, na aulas posteriores. E há que tomar um cuidado exatamente que é o caso em quando o x0 anula tanto o numerador quanto o denominador. Então, nesse caso aí, é aquele fenômeno de aparecem indeterminações do tipo 0 sobre 0 que nós teremos que contornar. Muitas vezes, no caso de funções polinomiais, isso se faz com a ajuda de álgebra, aqueles produtos notáveis que vocês conhecem. Isso é uma boa ferramenta também. E quando aparecem radicais, também podemos usar ferramentas de racionalização para contornar as indeterminações. Mas a gente vai fazer isso um pouquinho mais na frente, tá? Então, vou continuar dando exemplos aqui. O próximo exemplo vai ser ilustrar essa propriedade de limite para funções racionais. Então, eu quero colocar um exemplo. Esse exemplo é o seguinte. Então, eu vou querer calcular o limite quando x tiende a menos 2 de x ao cubo mais 10 sobre x ao quadrado mais 1. Então, está aí. Esse é o caso de uma função que é uma função racional, porque no numerador temos um polinômio de grau 3, no denominador temos um polinômio de grau 2, e agora temos o quociente desses dois polinômios. Bom, se o denominador não tem problema quando x se aproxima de menos 2, então a gente simplesmente procede a fazer as avaliações tanto em cima como embaixo. Então, tem menos 2 ao cubo, mais 10, sobre menos 2 ao quadrado, mais 1. E aí a gente repara que menos 2 ao cubo é menos 8, tá? Então este é menos 8, este é menos 8, mais 10, sobre 4, mais 1. Na verdade, então isto dá 2 quintos e fim de conta. Então, o limite dessa função racional quando x tiende a menos 2 simplesmente foi a substituição de x igual a menos 2 em ambos os polinômios, porque o denominador não se anula de acordo com nossa propriedade. Certo? Então, para onde eu quero ir agora? Então, estamos construindo funções que têm essa maneira simples de calcular limite usando as propriedades que já vimos. Ok? Mas eu quero mostrar alguns casos de não existência de limite, para não ficarmos sempre com, ao que parece, por todos os exemplos que estou colocando, parece que todo tem limite e todo está se resolvendo substituindo o ponto. E sempre é assim, há funções que não têm limite, e eu quero ilustrar isso com dois exemplos simples aqui agora para vocês. Tá bom? Muito bem. Então eu vou começar com o primeiro exemplo. Então eu vou colocar um pequeno título aqui que se chama Não existência, exemplos de não existência de limite. Vou colocar aqui. Obviamente, olhando que lo que quiero colocar son ejemplos de no existencia, ¿tá? Todo, olhando para essa palavra, tá? Então, aqui, o primeiro exemplo que eu vou colocar aqui é exatamente a função. Vou definir a função, uma função que é a função duas vezes o valor absoluto de x menos 1 sobre x menos 1. E obviamente essa função que está aqui, quando você olha para o domínio de H,
O domínio de H exatamente são os x que estão nos reais, tá? Que x é diferente de 1. Tá bom? Por quê? Porque eu tenho x menos 1 no denominador e quando x igual a 1 esse denominador é 0, então aí tem um problema. Então, na verdade, o que tenho que os domínios são todos reais, né? São toda a reta real, exceto o ponto x0 igual a 1. Então, eu tenho uma função definida à esquerda do 1 e tenho uma função definida totalmente à direita do 1. E eu gostaria de calcular o limite quando x tiene então a 1 da função h de x. Então, essa é a minha pergunta. Ver se esse limite existe ou não e tentar visualizar como eu faria isso. Então, o primeiro nesse exemplo que eu estou dando aqui, que é muito fácil de graficar essa função. Tá? Esse é um caso em que a gente pode visualizar graficamente o que está se passando na vizinhança do ponto 1. Então, lembrem que em termos de limite, eu estou interessado exatamente em todo o que está passando muito próximo do 1 pelo lado esquerdo e todo o que está passando muito próximo do 1 pelo lado direito. Na verdade, você está olhando para os vizinhos do 1, tá? Pelos dois lados, tá bom? Bom, e aí, eu vou tentar primeiro fazer um gráfico dessa função para visualizar o que está se passando. E quando você visualiza o gráfico dessa função, bom, primeiro eu faço uma análise de, como tem uma função valor absoluto envolvida, a função valor absoluto varia de sinal considerando se os números são positivos ou negativos, ok? O valor absoluto sempre é positivo, obviamente, então a resposta desta função, como já vocês conhecem, vai depender do sinal. Então, primeiro vou analisar o caso quando x é maior que 1. Se x é maior que 1, obviamente, isso implica que x menos 1 é maior que 0. Logo, isso implica que o valor absoluto de x menos 1, okay? Vou botar na seta aqui. Se x menos 1 é maior que 0, então o valor absoluto de x menos 1 é exatamente x menos 1, por se tratar de um número positivo. Dito isto, nesse caso eu tenho que h de x, que é exatamente 2 módulo de x menos 1 sobre x menos 1, passa a ser 2x menos 1 sobre x menos 1, porque o valor absoluto coincide com essa quantidade. Produz-se um cancelamento, e isto exatamente me dá 2. No caso em que x é menor do que 1, bom, aí fazemos a mesma conta. Isto implica agora que se x é menor que 1, então x menos 1 passa a ser negativo, e isto então me implica que o valor absoluto de x menos 1, como x menos 1 é negativo neste caso, isto é menos x menos 1. Okay. Bom, nesse caso então, h de x é exatamente 2 multiplicado por menos x menos 1 sobre x menos 1. Aqui se produz um cancelamento, mas agora sobrou um menos na conta, e isto dá exatamente menos 2. Bom, então o que acontece? O que acontece é que facilmente a gente faz um gráfico desta função, da função h de x. Eu vou deixar ela visualizada aqui em cima. Okay. Então a função h de x, que é exatamente igual a 2 módulo de x menos 1 dividido por x menos 1, agora eu posso fazer um gráfico dela de maneira muito clara. Certo? Então, no plano cartesiano, aqui está o ponto 1. No ponto 1, eu não tenho, a função não está definida. Okay? Então, posso colocar assim. E, bom, então, à esquerda do 1, quando x é maior que 1, vimos que o gráfico aplicou o preço em 2. Então, isto aqui eu vou chamar de ponto 2. Então, o gráfico aqui é uma linha horizontal, na verdade, constante em 2. E quando você está à esquerda de 1, agora o gráfico ficou constante em uma linha horizontal. E em 1 não tem avaliação porque a função não está definida em 1. Então aqui você vê
quando você está se aproximando para o lado esquerdo, você vê que as imagens da função ficaram presas na reta horizontal x igual a menos 2. Por outro lado, quando você está se aproximando para o lado direito, as imagens ficaram presas na reta horizontal x igual a 2. Então significa isso, que você tem um comportamento lateral definido, tá? Mas o comportamento global, o comportamento total na vizinhança do ponto pela esquerda e pela direita, não respeita as mesmas tendências. Então, este é um típico exemplo que você pode falar exatamente de limites laterais. Não há um limite no ponto propriamente dito, mas há um limite lateral pela direita e há um limite lateral pela esquerda, por exemplo. Como simbolizamos este fenômeno que está acontecendo aqui? Dizemos que o limite, quando x tiende a 2, né, para x que são maiores que 2, de h de x, eu vou simbolizar isto que está aqui como limite quando x tiende a 2 pelo lado direito, com esse masinho que está aqui em cima. X tender a 2 com x maior do que 2 é o mesmo que dizer x tendendo a 2 mais, para significar que estou tendendo pelo lado direito. E nesse caso vimos que pelo lado direito a função ficou constante igual a 2, o limite da constante é 2, pela propriedade que já tem. Pelo lado esquerdo, o limite quando x tiende a 2 para x menores do que 2 de h de x. E agora eu posso simbolizar isto como limite quando x tiende a 2 com um menorzinho em cima, que é para indicar que estou indo pelo lado esquerdo. Me desculpem, x tiende a 1, aqui a tendência é 1, desculpem, x maior do que 1, ok? Aqui x tiende a 1 também. O ponto em questão é 1, não é 2, ok? Agora sim. Então o limite quando x tiende a 1 para x maior do que 1 de h é exatamente o limite quando x tiende a 1 para o lado direito. Então, esse 1 mais estou significando que estou me aproximando de 1 para o lado direito. E vimos que ficou preso em 2. Okay. Aqui, pelo outro lado, quando x tiende a 1 para x menor do que 1, a gente vai simbolizar isso como x tiende a 1 com um menorzinho aqui em cima. De quê? De h. Aqui também de h de x. Aqui 2. Aqui vai ser de h de x. E agora nesse caso deu quanto? Deu menos 2, que ficou preso em 2. Então, este é um caso que eu tenho um comportamento lateral bem comportado. Há limites laterais, mas não há limite como tal, porque os limites laterais são distintos. Okay? Então, nesse caso, a gente pode dizer o seguinte: existem limites laterais, limite quando x tiende a 1 mais de h de x é igual a 2, limite quando x tiende a 1 menos de h de x é igual a menos 2, mas não existe o limite quando x tiende a 1 de h de x. Tá certo? Não existe o limite quando x tiende a 1 de h de x, pois 2 é diferente de menos 2. Essa aqui é a observação. Então a gente tem que, bom, se os limites laterais tivessem sido os mesmos, se estas retas tivessem quase se colado aqui, só tivesse ficado esse buraquinho, bom, aí teríamos limite, mas não foi o caso. Então esse é um caso simples de não existência de limite. Esse é um caso de não existência de limite, onde você vê que se produz um fenômeno de salto em torno da função. Que é o que a gente chama de fenômeno de salto. A função vem com um comportamento bem definido, de repente de um pulo e continua se acumulando em outro lugar. Não existe o limite propriamente dito no ponto, mas existem os limites que a gente chama de limites laterais. Né? Quando você não está preocupado com a vizinhança global, está preocupado com vizinhanças laterais. Vizinhanças à esquerda ou vizinhanças à direita do ponto. Bom, o segundo exemplo que eu quero mostrar para vocês sobre uma existência um pouco mais, é um fenômeno mais sutil, porque não é tão bem comportado como este, digamos assim. Tem um caso em que a gente vê não a existência de limite, mas você tem um bom comportamento lateral. No próximo exemplo, nem esse comportamento lateral eu vou ter de maneira muito clara. Tá?
Ou seja, esse vai ser um comportamento muito oscilatório na vizinhança do ponto em questão e a gente vai ver que é outro fenômeno, é outro tipo de não existência de limite, não tão menos claro, mais complicado que este que está aqui. Tá bom? Então vamos lá, então eu vou colocar aqui um exemplo 2. Ok. E o exemplo 2, deixa eu fechar aqui um pouquinho. O exemplo 2 é um pouco a função que está aqui, vou chamar de exemplo B, vou pegar uma função f de x, em que ela vai ser assim, ela vai ser dada por 1, quando x é um número racional, e ela vai ser menos 1, quando x é um número que não é racional, portanto é um número que é irracional. Tá? Então aqui que está indicando o conjunto dos números racionais. Certo? Bom, então, essa é uma função que está definindo todos os pontos. Se o x do domínio está definido, o domínio de f, na verdade, o domínio de f são todos reais. Então, significa que se eu tenho um x que é racional, a imagem é 1, e um x que é irracional, a imagem é menos 1. Então, esse gráfico fica complicado de se fazer, porque os números racionais e irracionais estão espalhados por toda a rede. Próximo de cada irracional, eu tenho um racional muito próximo, tão próximo quanto eu quiser dele. Então, se você tenta graficar essa função, esto é uma poeira de pontos em 1 e uma poeira de pontos em menos 1 também. Ok. Mas então, como eu vejo, então, eu gostaria de saber, analisar, né? A pergunta agora aqui, neste caso, é limite quando x tiende a 0. Estou preocupado com x ser igual a 0. Df de x existe? Então, essa é a pergunta que eu me faço. Então, vamos tentar responder essa questão agora. E para responder essa questão, então, muitas vezes para provar que um limite não existe em um ponto, uma das coisas que a gente pode fazer é procurar duas maneiras distintas, duas formas distintas de números que estão chegando próximo desse número x0, que agora é o 0. Você procura duas sequências, por exemplo, distintas. Se as imagens de uma sequência se vão acumulando em um lugar e a imagem da outra sequência se acumula em outro lugar, sabemos que uma função, quando tem limite, não pode ter acumulações distintas, ok? Em lugares distintos, porque o limite é único. Então, e isso é o que eu vou tentar fazer aqui agora. A ideia neste problema, para provar que não existe limite da f quando x tende a 0, é estudar duas sequências distintas. Uma sequência que se aproxima do 0 de forma racional e uma sequência que se aproxima do 0 de forma irracional, ou seja, composta por números irracionais. E vamos a ver que isso de fato nos fornece a não existência. Okay? Então, por exemplo, você pode pegar uma sequência que eu vou chamar de x1 em n, tá? Eu vou chamar essa sequência de 1 sobre n, onde n quem é? 1, 2, 3, 4, etc. Notem que esta sequência aqui, esta sequência é exatamente, a sequência aqui está o 0, aqui tenho 1, depois eu tenho 1/2, depois tenho 1/3, depois tenho 1/4, e aí você vê que a sequência 1, 1/2, 1/3, 1/4, cada vez mais é uma sequência que vai correndo para o 0. Bom, 1 sobre n é um número racional para todo n que está nos naturais. Isso é claro por quê? Porque é uma fração. É a fração que tem no numerador 1 e estou dividindo por um número inteiro n. Então, quando você calcula a imagem por esta função f em 1 sobre n, em esse ponto que está aqui, f em x1 em n, que é igual a f em 1 sobre n, a imagem de qualquer racional por essa função é sempre dada por 1. Isso vale 1.
para todo n natural. Por outro lado, eu posso agora olhar para a função, para a sequência x2 em n. A sequência x2 em n vai ser exatamente, eu vou pensar em raiz de 2 sobre n. Bom, não interessa, a mesma coisa, n é igual a 1, 2, 3, etc, etc. A diferença desta sequência com esta é que raiz de 2 sobre n é um número irracional. Ou seja, não é racional. ¿Por quê? Porque n é um número inteiro, mas raiz de 2 é um número que é irracional. Todo mundo sabe disso. Raiz de 2 não pode ser escrito como uma fração. Então, esto é um número irracional. E também, como o numerador está fixo, e o denominador é um número inteiro natural que vai cada vez crescendo mais, obviamente, isso significa que raiz de 2 sobre n se aproxima de zero quando n anda para mais infinito. O sea, na medida que n vai sendo cada vez maior, raiz de 2 sobre n se aproxima de zero. Então, isso é claro. Então, você vai ver, por exemplo, se você faz a mesma conta, isso é outra maneira. Você vai ver aqui, eu posso olhar agora para a aproximação do zero, por essa sequência x2 em n, aqui está o zero. O primeiro elemento dessa sequência é quando n é igual a 1, então isto é raiz de 2. Depois vem raiz de 2 sobre 2. Depois vem raiz de 2 sobre 3. Desculpen. E por aí vai. Tá? Como eu estou dividindo cada vez mais, o numerador está fixo, estou dividindo cada vez más por un número mayor, entonces esta cosa se va aproximando de cero. Mas siempre son números irracionales. Son números irracionales. Luego, tenho números que se estão aproximando muito de zero, e nesse caso da função f em x2 em n, que é exatamente f em raiz de 2 sobre n, é exatamente igual a menos 1. Aqui, para esta sequência que se aproxima do zero, tenho as imagens presas em 1, e para esta sequência que se aproxima de zero também, de forma irracional, tenho a imagem presa em 1. Então, estes dois fatos são contraditórios. Okay? Eu não posso ter, a resposta seria, na verdade, nesse caso, como x1 de n, como f em x1 de n, se aproxima de 1 quando n tiende a infinito, e f em x2 de n tiende para menos 1 quando n tiende a mais infinito, e ambas, x1 em n e x2 em n, ambas duas, tanto a primeira como a segunda, tendem para zero quando n tiende a infinito. Então tenho duas sequências distintas, ambas se aproximando do ponto zero, que é o ponto de interesse, onde as imagens da função f se acumulam em lugares distintos. Então, isso não pode acontecer. Então, uma maneira de negar a existência de limite é pegar sequências distintas convergindo para o ponto, de alguma maneira, se aproximando do ponto em questão, e olhando que as imagens têm um comportamento de acumulação em lugares distintos. Então, portanto, nesse caso não existem nem os próprios limites laterais. Se você parar para pensar, porque tenho duas sequências para o lado direito do zero, se aproximando do zero com comportamentos distintos. Então, portanto, nesse caso o limite, quando x tende a zero, de f de x não existe. E uma não existência é um pouco mais más forte, digamos assim, em algum sentido que a anterior, porque é uma não existência mais pura. Pelo mesmo lado direito, você encontrou duas sequências distintas se acumulando em lugares distintos. Então, você não tem nem direito a dizer que o limite lateral direito existe. Tá? Mas um comportamento lateral claro para essa função. É um caso de não existência mais forte que o caso anterior. Então, pronto, são dois exemplos de não existência. E para onde que a gente vai? A gente vai agora para construir exatamente, falando de mais propriedades que nos permitam ir continuando trabalhando o limite de funções um pouco mais complicadas. Já aprendemos de polinômio, di agora dois exemplos de não existência, e agora vou para mais uma propriedade que eu não vou aprovar, mas é bastante razoável, bota como uma proposição.
que o limite, quando t tiende a t0, da raiz enésima de x a la n, que esto es lo mismo cuando es la misma cosa que a raíz enésima de x0 a la n. ¿Tá? Siempre que x0 obviamente estiver no domínio x0 pertencendo ao domínio da função raiz enésima de x. Tá? Bom, então sempre que você possa calcular a raiz enésima da potência enésima de um polinômio, bom, e lembrando aqui que coisa é a raiz enésima de x a la n é a mesma coisa que x elevado a la n sobre n. Tá? Então, só para lembrar. Então, ok. Então, é uma função elementar também. Então, essas operações algébricas de radicalização, polinômios, radicais, todas, quando você está no domínio de definição, pues o limite se calcula simplesmente por substituição. Então, isso não tem problema nenhum. Novamente, la maneira de checar que isto funciona é simplesmente olhar para aquela definição do início da aula passada, em que a gente tem que ir pela linguagem de Epsilon e procurar os intervalos apropriados de acordo com as taxas de erro. Mas isso é uma coisa que se pode verificar com cuidado, não há problema nenhum. Então, a gente vai assumir que funciona de fato para esta função. Bom, enfim, para onde que eu quero partir? Uma vez que a gente tem estas propriedades garantidas, por exemplo, vou dar um exemplo desta que está aqui. Um exemplo desta propriedade seria por exemplo, calcular o limite quando t tiende a 2 da raiz cúbica, sei lá, da raiz cúbica, por exemplo, de x quando x tiende a 8, por exemplo. Raiz cúbica de x, por exemplo. Então, o que está dizendo essa propriedade é que eu simplesmente posso ir e substituir o 8 aqui dentro. Então, isto seria a raiz cúbica de 8, que é exatamente igual aqui a 2. E, de fato, o gráfico da função raiz cúbica é um gráfico que é assim. É o gráfico inverso, na verdade, da função x ao cubo. A função x ao cubo é assim. E a função pues, raiz cúbica é um gráfico que mais ou menos faz isso. E então, o que está dizendo essa propriedade é que toda vez que você estiver com algum x0, o limite é dado por quem? Pela própria imagem, que é a raiz cúbica de x0. Para colocar um exemplo. Bom, mas isso é muito fácil, porque você está vendo que o gráfico é todo assim, todo contínuo, não tem saltos, como a gente viu nos exemplos anteriores, não há oscilações. É um gráfico bastante simples de entender, que vocês já conhecem como o gráfico inverso da função x ao cubo. Ok. Bom, neste caso, o ponto em específico que eu tomei aqui foi o 8, mas isso vale para qualquer ponto x0. Ok, então, o que eu quero fazer agora é que, depois com todas estas propriedades anteriores, a gente pode começar a entender limites um tanto mais complicados. Limites um tanto mais complicados que eles emanam do quociente de funções, tá? Então, bom, supondo que aí eu posso ter todas as regras, a gente já tem todas as regras de suma, produto por um escalar, regra do produto, regra do quociente, e que mais? E temos esta propriedade de radicalização, tá? Também que vale nesse sentido. Então, eu gostaria agora de partir para o quociente de funções um tanto mais complicado. E esta última parte da aula, que eu vou chamar de problemas no quociente, vou chamar assim. E aqui dentro vou colocar o que chamamos de formas indeterminadas do tipo 0 sobre 0. Tá?
Bom, então eu vou começar com um exemplo bem simples. Por exemplo, calcular o limite quando x tiende a 4 de x quadrado menos 16 sobre raiz de x menos 2. Okay? Bom, se você vai aplicar as regras com pouco cuidado, formalmente, sem cuidar muito do que está passando, começamos a ter um problema, porque, tudo bem, você quer aplicar a regra do cociente, que é o limite de um cociente ao cociente dos limites, desde que ambos limites existam e o denominador seja diferente de zero, esse limite. Quando você faz essa conta aqui, quando x tiende a 4, 4 ao quadrado é 16, menos 16. A raiz de 4 é 2, menos 2. E isto produz aqui uma coisa que é do tipo 0 sobre 0. Então, há um problema que eu não posso... a regra do cociente não resolveu. Tem um problema. Não resolveu. Bom, por quê? Porque primeiro, porque tem um limite que dá 0 embaixo, por toda esta propriedade que está aqui. Quando x tiende a 0, você sabe que pode colocar o limite entre a raiz, como a propriedade anterior falou, para qualquer radical. E o limite é uma diferença, a diferença é um limite. Portanto, por isso que isso deu 2 menos 2, que é 0. Aqui eu poderia substituir aqui também. O sea, combinando todas as propriedades de suma, produto, cociente. Só que há um problema, apareceu 0 embaixo. E ainda apareceu um 0 em cima do numerador. Então, eu tenho duas, porque isso é 0 sobre 0 quando você substituir. Mas de alguma maneira o que está dizendo isso que está aqui, como esto es un polinomio que tendió al número 0, y esto es una función con radical, que tendió al número 0, lo que estoy diciendo es que tanto el numerador cuanto el denominador se están aproximando de 0 na medida que o ponto x se aproxima de 4. Então, tem duas coisas que se aproximam de 0 e, bom, nesse caso que está aí a gente não sabe, a gente fica um pouco meio perdido e nós temos que tentar resolver esse problema, saber o que está passando. Bom, eu convido vocês podem pegar suas calculadoras aí, tá? E podem pegar números muito próximos de 4. Você podem pegar números muito próximos de 4. Peguem a sequência x1 é igual a 4.1, depois peguem x2 é igual a 4.01, depois peguem x3 é igual a 4.001 e por aí vai. Você pode ir pegando numerinhos assim bem próximos de 4 e ir verificando o que passa aí na tela dessa calculadora científica ou dos computadores, sei lá. E você vai ver que de fato esses números se vão acumulando em algum lugar. A calculadora vai se estabilizando em algum lugar. Tá? Mas como que eu enxergo isso desde o ponto de vista algébrico? Tá? Então, nesse tipo de problemas aqui, a álgebra está do nosso lado. Ela começa a ajudar um pouco. Então, álgebra do nosso lado significa que você conhece algumas fórmulas elementares chamadas produtos notáveis que vão ajudar a resolver esse problema. Álgebra do nosso lado. Então, o que significa a álgebra do nosso lado? Que a gente tem algumas identidades de fatoração que são muito importantes. Como, por exemplo, vamos lembrar que se você tem dois números, a diferença de quadrado é dada pelo produto de A menos B vezes A mais B. Por exemplo, se você tem uma diferença de cubos, também isto é dado por A menos B, A quadrado mais AB mais B quadrado. Então, eu vou colocar essas duas básicas aqui, mas isso também se estende para A a la N menos B a la N, e você pode ter uma lei de fatoração bastante geral para isso que está aí. Então, estes dois produtos notáveis, por exemplo, neste primeiro exemplo, o primeiro já é suficiente para tentar contornar. Então, qual é o primeiro passo aqui? O primeiro passo é tentar, se eu não consigo lidar com a função tal e como está, o que eu posso fazer é que na vizinhança do ponto, eu posso tentar procurar, bom, se há um 0 sobre 0, significa que eu posso tentar procurar
algum cancelamento. Algo se está cerrando em cima e algo se está cerrando embaixo, que talvez seja mais simples que o próprio polinômio. E aqui embaixo também. Então, a ideia é tentar mudar a cara dessa expressão na tentativa de que uma nova expressão equivalente na vizinhança do ponto me permita, de fato, usar as propriedades e fazer o cálculo de limite de uma maneira mais simples. Então, nesse caso que está aqui, eu vou pensar aqui na primeira, por exemplo, x al quadrado menos 16 seria o mesmo que x menos 4 vezes x mais 4. Se você olha para essa primeira propriedade. Por quê? Porque x quadrado menos 16 é o mesmo que x menos 4 al quadrado. De fato, é uma diferença de quadrado. A segunda, eu posso ver que a diferença de dois números, agora posso usar a própria propriedade 1, a diferença de dois números pode ser vista como quem? A diferença do número pode ser vista como o quadrado de A menos o quadrado de B sobre A más B. Se eu quero saber A menos B quem é, pode ser A quadrado menos B quadrado dividido por A más B. Então, essa é a raiz de x mais 2. Bom, na verdade, então, o quadrado de raiz de x é o mesmo que x menos 4 sobre a raiz de x mais 2. Então, a única coisa que eu fiz aqui foi escrever o numerador e o denominador de forma distinta. Então, eu vou colocar essas fórmulas aqui de volta. Então, isto significa que x al quadrado menos 16 sobre raiz de x menos 2 é exatamente igual a, vou substituir a primeira, x menos 4 vezes x mais 4. E embaixo tenho raiz de x menos 2, que agora é x menos 4 sobre x raiz de x mais 2. Mas quando estou dividindo por uma fração embaixo, significa que posso multiplicar pelo inverso, não é? Então, na verdade, posso multiplicar por x menos 4. Na verdade, dividir por esta fração significa multiplicar pelo inverso. Raiz de x mais 2 sobre x menos 4. Perfeito. Então, o que a gente conseguiu? Agora, reparem que na vizinhança do ponto x igual a 4, que é o ponto em questão, eu posso ter um cancelamento. Este era, de fato, o cara que estava dando 0 sobre 0 em cima e embaixo. E agora esta função ficou de uma maneira mais simples. Ficou da forma x mais 4 como raiz de x mais 2. E isto é para todo x diferente de quê? De 4. Significa isto o quê? Isto significa exatamente que agora eu troquei com um pouco de álgebra esta expressão funcional por esta que está aqui, que é equivalente quando x é diferente de 2. Logo, o limite quando x tiende a 4, de x quadrado menos 16 sobre a raiz de x menos 2, é o limite quando x tiende a 4 desta mesma expressão que está aqui, x mais 2, raiz de x mais 2. Ok? Bom. Aqui agora podemos aplicar a regra do produto. Então, esto é o limite quando x tiende a 4 de x más 2, desculpen, de x más 4, aquí yo coloqué este x más 4, ¿okay? De x más 4, veces un limite quando x tiende a 4 de raiz de x más 2. Bom, e agora já aplicamos todas as propriedades, aplicamos a regra do produto. Como esto es un polinomio, apenas sustituimos, 4 más 4 es 8. Y aquí también, como esto es una suma y esto es un radical, a raíz de 4 es 2, 2 más 2 es 4. ¿Ok? Y 8 veces 4 es igual a 32. E olhem só, reparem que você vai ver que o limite dessa função é exatamente 32. Se você fazem esta conta na calculadora de vocês, 4.001, 4.00001, bota mais zeros aqui, você vai ver que este quociente vai se aproximando cada vez mais do número 32. Sem dúvida você vai poder verificar isso. Então eu convido vocês a fazer isso que está aí. Então esto é um exemplo bacana em que a álgebra está do nosso lado e nos ajuda. Então eu queria
Só fechar, não? Só fechar que nesse exemplo aqui, lembrando que sempre é bom quando você está calculando o limite saber o domínio de definição da função. Nesse caso, o ponto 4 de interesse é um ponto que tem vizinhança, porque se você olha para o domínio dessa função, tem vários números ali em torno, que é o domínio dessa função. O de cima não tem problema, que é um numerador, porque é um polinômio, preciso que x seja positivo, então, na verdade, aqui está o zero, preciso que x seja positivo, mas x não pode ser 4, porque a raiz de 4 é 2 e será ali o denominador, então o quociente não está bem definido. Aqui está o 4, onde não está definido, então o domínio dessa função são pontos, tá? Tem o domínio dessa função, vamos chamar assim de x quadrado menos 16 sobre raiz de x menos 2. Então você vê que você tem pontos tanto a la izquierda como a la direita de 4, e o que está dizendo que esse limite que eu calculei que não interessa. A imagem está se aproximando de alguma maneira do número 32, quando você coloca um sistema de coordenadas, tá bom? Então, é um pouco isso que a gente fez aqui com essa ajuda da álgebra. Ok, gente, então eu vou deixar para vocês um exercício, então um exercício para vocês fiquem treinando em casa. É tentar reproduzir com a ajuda de um pouco de álgebra e calcular esse limite que está aqui, que é o limite quando x tende a 1, ok? Da raiz cúbica de x menos 1 sobre a raiz de x menos 1. Então, este é um exercício para casa e a gente para por aqui hoje. Então, muito obrigado e até a próxima aula, onde a gente vai continuar calculando limites cada vez um pouquinho mais complicado. Então a gente vai aumentando um pouquinho o nível de complicação do nosso limite, mas tem várias ferramentas, várias técnicas que nos vão ajudar a fazer essa tarefa. Até a próxima.